Hora certa. 6 horas e 2 minutinhos, então vamos cuidar de saúde. O que é e como é constituída a cultura do cancelamento no psiquismo e o que está por trás deste ato? Conosco o psicólogo André Romero. André, boa noite mais uma vez. Você pactua aqui conosco a discussão de um tema que está no nosso dia a dia. Para quem não sabe o que é a política, essa cultura do cancelamento, vamos entender e para onde isso está nos levando, né? Boa noite, Ana, Kleber, a todos os ouvintes. Sempre vai ser um prazer estar aqui com vocês. E como você questionou, né, Ana, ainda há pouco, essa questão, essa política do cancelamento, ela sempre existiu, desde que o mundo é mundo, né? Na vida real, aqui fora, pessoas são canceladas todos os dias, principalmente se tratando da questão psicossocial, né? Então o cancelamento ele não é uma novidade, né? Ele é uma novidade agora no mundo digital, que a gente vai aprofundar daqui a pouquinho. Com esse nome, né, doutor? Exatamente. Mas o primeiro ponto que está por trás é uma sensação, e é uma sensação de prazer, né? Porque nós precisamos criar uma relação com uma personalidade que tem uma expressão e uma representatividade na nossa cultura. Isso demanda um investimento, né? E quando nós retiramos esse apoio dessa pessoa, ou seja, quando nós cancelamos, nós estabelecemos uma espécie de saque. É como se você fosse no banco retirar o seu próprio dinheiro. Só que na questão do cancelamento, ao invés de dinheiro, você retira um capital cultural dessa pessoa que você mesma colocou. Isso te dá uma ilusória sensação de que algo seu está retornando para você, né? Isso cria... a gente pune, né? O segundo entendimento é a questão de punição, e a gente pune para criar um sentimento ilusório de purificação da própria alma. Antes do BBB, tem sempre o meme cerca, né, a nossa cultura, e teve algo muito, muito engraçado, mas porém que é uma verdade absoluta. Que bom que vai começar o Big Brother, que eu estou cansado de cuidar da minha própria vida, né? Então é algo que realmente fala bastante do que a gente está vivendo aqui. Essa questão de punição, ela está criando uma confusão entre culpa e responsabilidade, né? Esse sentimento de culpa, que é nosso, ele é acalmado quando a gente pune o outro. E esse termo punição atualmente se chama cancelamento. O cancelamento ele é uma punição. Uhum. E o interessante é o quanto que o nosso psiquismo ele está cercado pela lei. Não pela lei concreta da polícia, mas pela lei simbólica que nos coloca um limite, né? O senhor disse que a política do cancelamento sempre existiu. Aí eu complementei dizendo talvez não com esse nome. Será que antigamente era dar um gelo? Com certeza, cada época tem o seu termo específico, né? E os processos transformativos do nosso psiquismo ele vai se atualizando a cada geração. E com o mundo digital, nós estamos numa geração que está cada vez mais fortalecendo o convívio de uma bolha, do qual você não pode, não está sendo educado a conviver com opiniões diferentes das suas. E isso é muito fortalecido pelo nosso sistema neoliberal de trabalho. O sistema neoliberal de trabalho, ele fortalece muito a ideia de que você tem sempre que fazer mais. Essa questão de produção não é uma questão totalmente contemporânea, isso é desde sempre, pessoal. O sistema neoliberal é o que move esse país, né? De que você está sempre devendo, você tem que dar sempre mais, senão você vai ser o quê? Demitido. Você vai ser excluído. O próprio Big Brother Brasil faz parte desse sistema neoliberal. Será que você está ali para ser aceito? Você está ali para resistir a uma eliminação. É a 21ª edição que já começou com o funcionamento de cancelar pessoas, né? Então não é nenhuma novidade. Só que esse funcionamento neoliberal, ele ganhou uma atualização que é no mundo digital. As novas profissões, principalmente movidas aí pelo Instagram e por todas as redes sociais, elas estão fortalecendo. Então as pessoas, Ana, hoje em dia elas estão ganhando dinheiro com isso. E elas precisam ter um cuidado na hora de fazer o seu manejo de trabalho, senão ela vai ser o quê? Vai ser cancelada. Aí a palavra cancelamento que surgiu nessa interação de Twitter com o Instagram, para realmente desestabilizar pessoas que tinham uma expressividade cultural e representatividade alta na sociedade brasileira, mas que cometeu um deslize a partir de um parâmetro que nós criamos.
que nós criamos, ou seja, é uma busca incessante por aquilo que a gente fala aqui todo esse tempo, por uma certeza que ela não existe. Que ela não existe. E assim, é um gesto de uma sociedade que está numa nova linguagem. É uma nova linguagem de resistência, um pouco atrapalhada, né, por falta das regularizações jurídicas, principalmente. A internet, apesar de haver muitas atualizações, mas os marcos legais eles não alcançam esse mundo. Não há regulamentações. Por isso que eu falei ainda há pouco em relação à nossa questão da lei no nosso psiquismo. Nós precisamos desse limite. Senão o que a gente faz? A gente vai criar essa lei. A gente vai criar esse padrão legal de como excluir as pessoas, como punir as pessoas. Então a questão jurídica ela precisa também acompanhar essa evolução, porque não está acompanhando. E essa questão que eu falei ainda há pouco, que a gente pune para criar uma falsa sensação de purificação da nossa alma, né? Porque é difícil lidar com a nossa culpa e é o que a gente sempre fala aqui, né, Ana? Terceirizar a nossa responsabilidade, prestar atenção nos erros dos outros, porque eu estou cansado de olhar para os meus. Então, o cancelamento, esse termo que está tão popular agora, sempre existiu. Acho que de uma certa forma a gente precisa quebrar cada vez mais isso. Uhum. Interessante que todo mundo fala que ninguém está concordando, né, com o que está acontecendo em relação a esse reality do Big Brother. Mas, ao mesmo tempo, nós esperamos por isso. Pelos conflitos, pela exclusão, sim, pela briga por eliminar pessoas. Só que quando há o exagero, de acordo com a nossa percepção, a gente, opa, não era isso que eu esperava, não. Só que era sim o que você esperava. Inconscientemente era assim. Só que como foi um excesso, o nosso superior, que é a nossa moralidade, ele diz, opa, tu não pode gozar com isso aqui, porque isso aqui é imoral. Então vamos fazer o quê? Precisamos cancelar, precisamos frear a pessoa. Então o tempo inteiro a gente está buscando por limitações, porque nós somos movidos a pulsões de gozos, né, Luísa? Sim, eu sou espectadora assídua do Big Brother. Não tenho vergonha de falar isso, antes eu ficava... Acho que isso é um discurso muito ultrapassado, de superioridade intelectual, não precisa né? se justificar, não, Luísa. Tô explicando porque as pessoas... Todo mundo assiste BBB. Não, Ana, não é assim, porque a gente está num rádio jornal e às vezes as pessoas tendem a descredibilizar. E não assumem, né, Luísa? Não, eu assisto, assumo e comento com quem falar comigo. E quem não assiste, pega ali de comentário. Eu não consigo acompanhar, porque eu não consigo acompanhar, mas fico na maior curiosidade para saber das fofocas, dos babados. Pois não, Luísa? Enfim, e como não só espectadora do Big Brother, assídua, como eu falei, mas estudante de comunicação e das mídias, eu percebi muito a saída do Lucas como uma alegoria ao suicídio mesmo. Né? Ele passou pelo... Enfim, as pessoas que praticaram abusos psicológicos com o Lucas ali dentro da casa foram canceladas fora da casa. Mas o Lucas foi cancelado dentro da casa. Ele foi completamente isolado. Não permitiram ele dividir a mesa para uma refeição. E a possibilidade dele, todas as possibilidades, tentativas dele de encontrar felicidade ou um refúgio dentro da casa, né? Tanto que ele falou em entrevista depois que o beijo que ele deu no Gilberto, tinha sido o momento mais feliz e de liberdade ali para ele, e depois disso ele foi atacado novamente e desistiu. Só que essa desistência não existe se abrir a porta com o sinal verde e voltar para o mundo real, né? No mundo real, essa desistência, e aí, como eu repeti, essa alegoria talvez fosse suicídio. O risco desse cancelamento e de alimentar esse cancelamento nas redes sociais, principalmente no anonimato, no falso anonimato, que fortalece esse discurso na internet, né? Ninguém sabe quem está por trás desse perfil que está te atacando, pode alimentar também uma juventude depressiva, uma juventude com posturas e comportamentos suicidas dentro e fora da internet. Com certeza, isso que você está falando, muitas pessoas trouxeram, né? E quando não há essa porta de saída, né? Como você falou, e quando não há essa questão de apertar o botão para sair, esse nosso movimento que é segregador desde sempre, o quanto que a gente precisa ser aceito, né? A gente está sempre em busca de aceitação. Só que algumas pessoas que sabem desse movimento, sabem dessa falta que há na grande massa, passa a dominar esse discurso.
né? Porque nós somos seres estruturantes a partir de uma linguagem. Então a gente vai dominar o outro a partir dessa fala. Lembrando que fala não se resume à questão das palavras, da oralidade, sim, de modo geral. Ou seja, para que eu possa conviver em sociedade, eu preciso ter um ideal de viver. E quando eu me deparo com o diferente, o que a gente vai fazer? Eu vou negar, eu vou principalmente punir. Nós falamos aqui recentemente sobre a questão do ódio, né, da função transformativa do ódio, do quanto que deslegitimar alguns sentimentos, desde quando nós somos crianças, atrapalham para esse desenvolvimento do laço social. Eu acho que a nossa educação está cada vez mais criando crianças e adolescentes com um déficit muito grande de organizações críticas, extremamente bagunçadas, não sabem conviver com o outro porque estão em crescimento para buscar o ideal, né, que os pais e a sociedade colocam como fantasioso. Só que a vida real vai lá e mostra o contrário. E qual é a maneira da gente visualizar isso? Esse grande conflito que a gente está passando. Olha o quanto que essa questão do reality, né, de 2020 para 2021 mudou bruscamente a demanda, né, do machismo para a questão do cancelamento. E o quanto que vai surgir daqui para o ano que vem, né? O quanto que em 12 meses a nossa sociedade se transforma. Então falar de processos transformativos é entender que o nosso sofrimento está em constante mutação. Ele precisa de saída. Nós precisamos dar evasão para aquilo que nos angustia, né? Só que o que está acontecendo? Uma grande polarização dessa questão do sofrimento. Tem um conceito, Ana, muito interessante, que se chama Lógica do Condomínio, do professor psicanalista Christian Dunker, de São Paulo. Ele traz no livro Mal-Estar, Sofrimento e Sintoma, sobre essa metáfora da lógica do condomínio, né? Que aí para fora, aqui também, mas aí para fora é muito grande. A questão do condomínio, de você ter uma regulamentação ali específica, um mundo muito bonitinho, mas quando você sai dali, né? Quando você vai para o mundo, você se depara completamente com o contrário, mas você leva esse movimento xenofóbico da questão condominial, né? Que a gente chama. Isso só atrapalha. A própria questão do Alphaville, né, que foi o primeiro condomínio do Brasil, que ganha esse nome a partir de um outro condomínio que existiu na Europa Ocidental antigamente também. Então, quando que essa questão histórica ela é muito importante, falar dessa cultura, não tem como a gente retirar a história, né, da nossa sociedade. E o termo aqui não é somente desconstrução, mas a ideia de construir. É entender, pessoal, quanto que é muito difícil as pessoas lidarem com aquilo que é complexo. Eu passei isso muito recentemente nas questões de trabalho, quanto que é difícil você levar essa ideia para ambientes, principalmente privados, ambientes que são extremamente roteirísticos. Então a gente não devemos criar, né, a nossa sociedade para um ideal fantasioso. A gente tem várias explosões aí enquanto consequência. O machismo é a subjetivação para a violência e essa subjetivação para o que está se chamando agora de cancelamento. Mas essa segregação ela sempre existiu desde que o mundo é mundo. Daqui a 2 anos vai ter novas formas de segregar pessoas. A questão tecnológica e o mundo digital, por um lado, infelizmente, só tende a crescer. Como eu trouxe esse recorte neoliberal aqui de trabalho, que sempre existiu antes de redes sociais, mas o quanto que você vem para o trabalho, eu preciso fazer meu dever direito, fazer melhor, porque senão eu vou ser demitida, cancelada. Né? E o quanto que essa ideia se atualiza, porque tem profissão nas redes sociais, e se polarizou. Só que agora para a vida, né, do senso comum das pessoas, por falta de regulamentação jurídica. Eu sempre vou bater nesse marco legal, que também contribui para esse déficit dessa organização crítica dessa juventude, que até tem objetivos interessantes, mas infelizmente são mal manejados porque não são regulamentados. E tudo isso fortalece a cultura do cancelamento e que a gente tem que sempre utilizar esses espaços para esclarecer e fazer a pessoa entender. Pessoal, que no fundo, o que eu sempre falo aqui, vou sempre repetir, é uma briga por aquilo que não existe, que é uma certeza, que é um raciocínio concluso, que é encontrar um sentido de viver para todos. Encontre o seu e viva.